Seguinte, a gente tem primeiro alguns avisos, eu acho que a gente deveria se apresentar primeiro, né? A nossa primeira aula. Meu nome é Ricardo. Meu nome é Natiele. Bom dia, gente. Meu nome é Miguel. Eu sou do terceiro ano do colégio. Eu participei do Voi Alto no ano passado, estou aqui esse ano de novo. A gente se vê aí nessas próximas 4 aulas, são 4 aulas que a gente tem. A Nath, que Eu sou do primeiro ano do colégio e eu comecei esse ano também no Voi Alto. Eu sou do segundo ano e também comecei o Voi Alto só agora mesmo. Então, o Voi Alto é um projeto que começou ano passado, né? Acho que vocês devem saber. É, Gostaria de saber um pouquinho de vocês, de onde vocês são, tudo mais, vocês. Enfim, primeiro, vamos por alguns avisos. A gente tem alguns avisos, alguns recadinhos para dar sobre a disciplina em geral. Primeiro, na prova do colégio, vocês estão se preparando para ela, são 10 questões de interpretação de texto, tá? São 50 questões, uma redação, 10 dessas questões são interpretação de texto. Então, diretamente, 20% da sua prova. Mas interpretação de texto também cai associada à gramática, cai bastante na parte de ciências humanas. Então, somando tudo isso, dá mais ou menos 50% da sua prova que tem a ver com interpretação de texto. Apesar disso, a gente tem 4 aulas no cursinho, tá? Por que a gente tem só 4 aulas no cursinho se a gente tem bastante questão na prova? Apesar de ter muita relação com interpretação de texto, ela cai como premissa para muita coisa. O edital é extremamente vago em o que a gente deveria passar nessa disciplina, né, nessa parte de interpretação de texto. Eles falam basicamente que a gente deveria estudar significação de palavras, então o que são sinônimos, o que são antônimos. Mas a gente sabe que cai muito mais do que isso na prova, né? Então, como que a gente elaborou essas aulas? A gente pegou as provas dos anos passados, a gente viu os últimos 10 anos de prova, e fizemos um levantamento de quais são os conteúdos mais recorrentes, tanto na parte direta de interpretação de texto, quanto em humanas e tudo mais. Eduardo Alves, tudo bem? Um comentário, levantou a mão, pode falar. Enfim, vou continuar aqui, se quiser comentar alguma coisa, é só abrir o microfone ou comentar aqui pelo chat mesmo. Mas enfim, o nosso critério de seleção foi esse, quais são os assuntos mais recorrentes, né? E aí, então, é isso, a gente tem bastante conteúdo, nossas aulas são poucas aulas, a gente vai ter que correr bastante, não dá pra gente, eu sei que alguns professores estão fazendo resolução de questões na aula, a gente não vai conseguir fazer muito bem isso por causa do tempo, mas outra coisa também, a gente tem slides, já vou começar a apresentar, os nossos slides são diferentes do que a maioria dos professores, do que eu acredito que a maioria dos professores esteja fazendo, né? Os nossos slides são interativos. E aí, por um lado, isso é legal, porque fica tudo centralizado em um lugar só, mas por outro lado, ele não fica linear, ele não fica tão bem organizado. Então, enfim, vocês vão ter que me dar um retorno para a gente de como isso está funcionando para vocês. Mais uma coisa, material de apoio. Como a gente tem poucas aulas, a gente vai ter a lista, né, a lista de exercícios padrão para todas as matérias, e a gente pensou também em fazer um material extra, meio que um roteiro de estudo, sabe, para vocês se orientarem nos conteúdos. E aí a gente queria saber a viabilidade disso para vocês, tá? Esse material de apoio teria o link para vários sites, para videoaulas e algumas questões que a gente montaria sobre interpretação. Além das listas e disso, então, enfim, a gente queria saber se vocês têm interesse nisso, tá? Além da lista, a gente pensou em fazer algumas aulas extras, fora do horário do cursinho, seriam ou nos sábados mesmo, depois das aulas regulares do cursinho, ou durante a semana, à noite, para abordar mais profundamente os conteúdos que a gente tem.
E a gente gostaria de saber o interesse de vocês para isso também. E aí, nessas aulas, a gente abordaria conteúdos complementares, a gente faria resolução de questões, a gente faria análise de textos, enfim, o que vocês preferirem. E aí, pensando nisso tudo, a gente vai disparar para vocês, no grupo de alunos, um formulário depois para vocês avaliarem a nossa aula, a nossa primeira aula, para vocês dizerem para a gente se tem interesse nesse material de apoio e nessas aulas extras, e quais seriam os conteúdos mais legais da gente abordar e tudo mais. Mas, enfim, partindo dessa parte, tudo ok por aqui? Tudo tranquilo? Me dê um retorno aqui no chat. A gente pode começar? Um joinha subindo, nem sabia que tava para fazer isso. Claro que agora tá. Tá, vamos começar então. Gente, essa aula de hoje é a nossa primeira aula, né? E ela é uma aula mais reflexiva, tá? O conteúdo vai ficar mais disperso, vocês vão perceber isso. Essa é uma coisa da nossa matéria. Os conteúdos não caem diretamente na sua prova, eles caem todos como pré-requisitos para vocês entenderem questões. Então, a gente vai passar por várias coisas, nem todas você usa diretamente para resolver questões, mas você usa todas elas para entender a questão e para chegar na sua resposta, né? Primeira coisa, então, vamos conversar um pouquinho sobre linguagem em geral, assim, né? A gente está na área aqui de interpretação de texto, eu acho que é a área que tem mais a ver com linguagem e com textos em geral, claro. A linguagem, primeiro, para falar um pouquinho de linguagem, né? Vamos entender a linguagem, primeiro, como uma coisa muito humana. A nossa linguagem humana, ela é extremamente complexa, ela é muito variada, ela é multiforme, a gente fala por canais diferentes, por formas diferentes, ela é muito expressiva, ela é abstrata, ela tem muitas variações, a gente não se comunica igual, então é uma coisa muito humana, né, um fenômeno muito humano, o que é a linguagem. Isso aproxima a gente da área das ciências humanas. Outra coisa, você está, assim, vivendo, e aí você está no seu cotidiano, você está fazendo coisas, você tem experiências, isso te afeta, você tem sentimentos, você pensa sobre coisas e tal. E você tem a necessidade de organizar isso. E a forma como a gente acha para organizar isso, na maior parte das vezes, é com linguagem. A gente organiza pensando, né? Quando você pensa, vocês já repararam que quando vocês estão em silêncio, aparece uma voz na sua cabeça que fica falando contigo? Então, essa voz é linguagem, é língua, né? É texto. E é importante que você use a linguagem para se organizar, para se orientar na realidade, né? Para organizar seu cotidiano e tudo mais. Para organizar seus pensamentos e para conseguir se expressar, claro. Essa é outra coisa humana. Nossa linguagem é tão complexa assim, isso serve para que a gente consiga transmitir informações com mais efetividade entre vários indivíduos, né? E como que isso se dá? A gente compartilha histórias, a gente compartilha experiências, a gente compartilha pensamentos, sensações. Isso é feito por meio de arte, isso é feito por meio de conversas, enfim, histórias. E isso se dá por meio daquilo que a gente chama de texto, né? São textos que a gente produz ao fazer linguagem. E o que são textos? Textos são tudo aquilo que parte de um emissor para um receptor. O texto é tudo que é um conjunto de informações que tem um sentido. Texto é toda a produção humana que consegue mediar a comunicação entre dois indivíduos. Então, eu estou falando aqui para vocês, a gente está falando por meio de linguagem, né? Isso chega para vocês. Enfim, é a linguagem que está mediando a nossa comunicação, certo? E aí, esses textos, eles podem... Ih, gente, fiz alguma coisa. Voltou. Os textos, eles têm naturezas distintas. Vou entrar aqui nos slides. Os textos, eles têm formas distintas, eles têm meios diferentes pelos quais eles se expressam. Quando a gente pensa em texto, essencialmente a gente pensa em palavras escritas. Mas texto não é só isso. Ele pode ser também não verbal, ele pode se dar por meio de sinais, ele pode ser escrito, né, claro, com palavras, mas ele pode ser não verbal também, com imagens, com sons, com mídias diversas. E aí a gente exploraria hoje
essas duas categorias de texto, tá? Começando então pelos textos que são verbais. É nisso que você pensa quando você pensa em interpretação de texto. E para falar de texto verbal, a gente precisa falar essencialmente de palavras, porque os textos verbais são aqueles compostos por palavras. E aí, eu trouxe um esqueminha para vocês de o que é uma palavra. É uma coisa tão corriqueira, mas se você tentasse responder isso para si mesmo agora, você conseguiria responder o que é uma palavra? Parece simples, mas talvez não seja tão simples assim. Palavras são aquilo que a gente chama de signo. Signo é tudo aquilo que. Signo é um termo genérico para designar tanto palavras em si quanto outros tipos de símbolos. E signos, eles têm uma parte que é um significante e a outra parte que é um significado. O significante é aquela constituição que te faz entender o significado de algo. Então, por exemplo, eu estou falando aqui, quando eu digo, digo caneta. Ao dizer caneta, aparece um som, caneta, sério, certo? É um som. Eu poderia escrever também caneta, e aí teria um sinal gráfico, um significante gráfico, né? Ele é feito por meio de grafemas. Então, o significante é isso, ele é ou aquela parte, ele é ou auditivo, ou ele é visual, e você olha para aquilo e entende algo com aquilo. Essa coisa que você entende é o significado. Então, o que é caneta? Caneta, você vai lá no dicionário e vai ver que caneta é um objeto meio cilíndrico que você usa para escrever coisas, tá? É o significado de caneta. Aí eu trouxe aqui algumas imagens para vocês, para ver se isso fica mais claro, tá? Isso daqui é uma exposição de um artista contemporâneo que chama Joseph Kosuth, não sei pronunciar direito o nome dele, mas a obra é Uma e Três Cadeiras. Ele coloca aqui no centro uma cadeira, em cima ele coloca no dicionário o que é cadeira, é uma definição de dicionário, e aqui ele coloca uma foto de uma cadeira, uma foto da mesma cadeira. As três coisas são cadeiras, mas elas são coisas diferentes. Você percebe que aqui, ó, tem uma cadeira, a cadeira real. Isso é aquilo que a gente chama de referente. É o que o seu signo indica na realidade. Entende? Qual que é a parte real do seu signo? É a cadeira mesmo. Mas ele também tem um significante, que é a foto. Nesse caso, é a foto da cadeira. É um símbolo para ela. É algo que te faz pensar naquilo. Mas quando você olha para a foto de uma cadeira, você não está com uma cadeira na sua frente. É um signo. É uma coisa que você. É um significante. Você está olhando e pensando nela, mas. Enfim. Outra coisa é o significado de dicionário disso, a definição daquilo. O que são cadeiras? Ah, são objetos nos quais você pode se sentar. Entende? São coisas diferentes, mas que se entram em conjunto, né? Elas confluem para um mesmo significado. Também trouxe essa outra obra do René Magritte, que chama Traição das Imagens, e ele coloca um cachimbo, é uma pintura, ele coloca um cachimbo e embaixo ele escreve: isso não é um cachimbo. Por que isso não é um cachimbo? Porque não é um cachimbo, é o desenho de um cachimbo. É um significante, entende? E as nossas palavras, elas são assim. Tem uma parte delas que é o significante, que é a parte escrita, que é a parte falada, que é o som, que é a imagem visual dela, mas existe também a dimensão de significado dela. E os nossos textos verbais, eles são constituídos por palavras. Então, vamos lá, voltar aqui para a parte de textos e falar sobre textos verbais. Na sua prova, os textos verbais, eles vão aparecer fundamentalmente de duas formas. Eles podem aparecer como poesia e eles podem aparecer como prosa. A poesia é aquele texto, você olha para ela e já reconhece, né? É aquele texto que é assim, ó, ele é organizado em versos, é organizado em estrofes, entende? É esse o formato do texto, esse tipo de formato. Isso é o que a gente chama de poesia, todo aquele texto que é organizado em versos e estrofes. Mas também tem a prosa, que é aquele tipo de texto que é corrido. Tem um período, tem uma frase, e depois dela tem outra frase, elas vão se ligando, formam parágrafos, depois tem outros parágrafos, talvez tenha capítulos, enfim, depois tem um livro, né?
eu trouxe aqui algumas diferenças entre essas duas formas de texto verbal. Existe a poesia, existe a prosa. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiro, a poesia. Quando você vai pensar em poesia, você tem que pensar que a poesia ela tem uma musicalidade. Ela é feita, em parte, para ser cantada. É uma coisa que você consegue declamar. É uma coisa que tem um valor estético. Você, você escuta aquilo e aquilo tem um valor estético mesmo. E ela tem um ritmo, ela tem uma métrica, ela tem uma melodia própria. Esse ritmo da poesia é dado por meio da métrica. Métrica é tecnicamente aquilo que a gente chama de. É aquilo que é como a gente chama a divisão de sílabas na poesia, tá? A gente vê isso ali depois. As poesias, elas também têm um esquema de rimas, né? É muito comum ver em poesias rimas. Nem toda poesia precisa de rimas para ser poesia, mas é comum que elas apresentem rimas. E elas têm um eu lírico que fala. Diferente da prosa, né? Que tem um narrador, ou, enfim, a poesia ela tem um eu lírico, ou um eu poético. Esse eu lírico é a voz do texto. É o autor falando com você, mas não é o autor, você entende? Não é o autor que é o eu lírico. O eu lírico é a voz do texto. Não necessariamente o autor que escreveu a poesia se identifica com aquilo que ele está escrevendo, mas ele está escrevendo e tem uma voz lírica que fala contigo, tá? Existe um lirismo também, existe uma expressividade, existe uma emotividade, existe uma dimensão de sentimento, uma dimensão subjetiva na poesia, que é mais marcante. Agora, quando a gente pensa em prosa, esse texto escrito com períodos, né, um atrás do outro, formando parágrafos e tudo mais, você está pensando em um texto que tem períodos e parágrafos e que tem um narrador. Esse narrador, se é um texto ficcional, se é uma história, ele está te contando algo, ele está uma notícia. O autor o narrador do texto está te descrevendo, né, o que aconteceu ali naquele caso. Se é um livro de história, ele está te contando algo. Ele cria uma narração, né? E essas narrativas, elas podem ter estilos diferentes. Tem autores que escrevem de forma mais seca, com frases mais curtas. Tem outros que escrevem com períodos muito longos. Às vezes o parágrafo inteiro é só uma frase, entende? E isso diz algo sobre o significado daquele texto, né? Por que que o autor faz essa escolha? Por escrever de uma forma seca ou por escrever de uma forma mais rebuscada, mais complexa? Enfim, são coisas a se pensar. A gente vai vendo isso nos textos que a gente abordar ao longo das nossas aulas. Os textos, os textos em prosa, eles podem se apresentar fundamentalmente, os textos que são ficcionais em prosa, eles se apresentam fundamentalmente como romance, novela ou conto. Esses três tipos de texto costumam aparecer muito nas suas provas, tá? E qual que é a diferença entre eles? Um romance é um texto que é longo, tá? Aqui, ó. Esse daqui é um livro que é um romance. Olha como ele é grande, ó. Ele é longo. Ele tem aqui 312 páginas. Enfim, romances são textos narrativos longos. As novelas, romances são longos. As novelas, elas são intermediárias nesse processo, tá? Elas têm, sei lá, talvez entre 50 e 100 páginas no máximo. Isso são novelas, tá? Elas são médias. Agora, você tem também os contos, que são histórias curtas, tá? De, sei lá, 20 páginas, até 20 páginas a gente pode chamar de novela, de conto. Os contos são histórias curtas. Eles, em geral, são a mesma coisa. Eles são todos categorias de textos narrativos, ficcionais, que aparecem nas suas provas. E eles só se distinguem mesmo pelo tamanho. Claro que com o tamanho, acontecem algumas coisas
eles passam a ter outros tipos de diferenças, né? Por exemplo, em um conto, você não pode ter uma miríade, você não pode ter muitos personagens, porque ele é curto. Já em um romance, que é mais longo, você pode colocar muitos personagens, você pode desenvolver uma narrativa mais complexa, tá? Tudo isso você tem que estar pensando nisso quando você for resolver uma questão que traga um desses gêneros para você. E só um adendo aqui, nessa parte da diferença ainda entre poesia e prosa. A poesia, ela tem o eu lírico, ela tem o eu poético. Já a prosa, ela tem um narrador. Não vamos confundir essas duas coisas. Poesia não tem narrador. Alguns podem até argumentar que tem, no caso dos épicos, mas, enfim. E prosa não tem o eu lírico. Prosa nunca tem eu lírico, tá? Então, se aparecer alguma confusão assim nas suas questões, você não marca isso. Isso é uma coisa que aconteceu nessa primeira etapa da nossa escola mesmo. A gente teve uma prova de português e você tinha que escrever uma questão aberta, dissertativa, fazer a redação, né? E muitas pessoas, em um texto de prosa, disseram que o lírico estava dizendo algo. Aí a gente levou um puxãozinho de orelha da nossa professora de português. Então, não vamos cometer esse erro. Tá? Eu até trouxe um exemplo de texto verbal, né? É o retrato da Cecília Meirelles, mas a gente já chegou na metade do nosso tempo, então vou passar direto para os não verbais, que são mais interessantes agora. Primeiro, os textos que não são verbais, a gente já falou dos textos verbais, certo? Que são fundamentalmente poesia ou prosa. E a gente tem os textos também que são não verbais, ou que são mistos, né? Não verbais, no caso deles trazerem só uma imagem, ó, por exemplo, no caso das pinturas, ou no caso das fotografias, eles são textos não verbais, puramente não verbais, tá? Mas os textos, eles também podem ser mistos, né? Como nesse caso aqui, ó, das tirinhas, em que existe texto verbal, né, nas falas das personagens, mas existe um texto não verbal também com imagens, tá? Vamos passar sobre um pouquinho em cada um desses textos? Eu acho que nesse momento é muito importante, mais do que se atentar para o conteúdo e decorar o nome de vários termos e tal, é importante que vocês consigam compreender o tipo de raciocínio que a gente está construindo, tá? Para interpretar textos. Porque é isso que você vai precisar na sua prova. Então, vamos lá? Ó, primeiro a gente trouxe aqui uma notinha da Mafalda. A Mafalda diz, ela vê uma menininha, né? A Mafalda é essa menina maior aqui. Ela vê uma menininha pequenininha. E aí ela pergunta, oi, como você é pequenininha, qual é seu nome? E aí a menininha diz, Liberdade. E aí a Mafalda, ó, ela faz uma expressão mais triste, sabe? Ela estava antes mais alegre e agora ela está mais triste. Enfim, o que isso está dizendo para você? Se cai isso daqui na sua prova, o que está acontecendo nesse texto? A Mafalda está fazendo uma metáfora, né? O autor da Mafalda está fazendo uma metáfora dizendo que a liberdade ficou pequena, a liberdade ficou restrita, ela ficou pouca. E aí, ó, perceba que o texto verbal e o não verbal se articulam. Por exemplo, aqui a Mafalda está alegre e aqui a Mafalda está mais desgostosa ao perceber que a liberdade ficou pequena, tá? A Mafalda é uma tirinha que aparece sempre nas suas provas, tá? E nas provas sempre tem bastante tirinha. Então é legal você entender isso. A gente trouxe aqui uma tirinha também do Calvin, se eu não me engano, é o nome dele. E aí, ó, vamos ver só essa primeira? Ó, é o Calvin, as tirinhas do Calvin, ele sempre aparece pequenininho, e ele tá, quando ele fala com adultos, aparece só a perna do adulto, pra dar a diferença de tamanho, né, de altura. A primeira tirinha, então. Queria saber a previsão do tempo. Aí o pai disse, quer saber se vai dar sol ou chuva? Não. Se você vai ter tempo para mim nesse fim de semana. Vocês percebem, ó? O Calvin, ele tá olhando pro jornal, e ele tá falando com o pai. Vocês percebem que nesse ato já tem uma tentativa do autor da tirinha de emular como é a comunicação entre esses dois, normalmente, tá? O Calvin, no final da tirinha, ele pergunta se o pai vai ter tempo para ele no fim de semana.
e ele tá olhando um jornal. Será que não é isso que o pai faz com ele? Entende? Então, o que acontece nessa tirinha? Acontece uma quebra de expectativa. Ele não quer saber se vai dar sol ou se vai dar chuva. Ele quer saber se o pai vai dar tempo para ele, né? E tempo, perceba aqui que nessa tirinha foi explorada a ambiguidade da palavra tempo. Que tempo pode ser tanto tempo no sentido de clima, mas pode ser tempo também no sentido de tempo, literalmente, né? De horas. Então, a gente trouxe aqui também uma charge. A gente trouxe aqui também uma charge. Ó, as charges, elas são diferentes das tirinhas, elas são cartoons também, mas elas são diferentes das tirinhas, tá? A charge, ela sempre tem um elemento crítico, um elemento irônico, um elemento sarcástico, que está criticando algo. Então, aqui, são dois políticos, eles estão ambos muito bravos aqui, e um diz, essa coisa fria, essa frente fria é coisa de esquerda, e o outro diz, não, é coisa da direita. Então, o que está acontecendo aqui? É uma crítica, o autor está criticando que os políticos se preocupem mais em achar culpados para certas coisas do que para resolver coisas. E percebam que eles estão falando de uma frente fria. A frente fria não é uma coisa humana, é uma coisa assim que acontece, uma coisa da natureza, né? Então eles estão se preocupando com isso e não é uma coisa com a qual eles deveriam estar se preocupando. Tem muitos problemas reais e eles não estão olhando para isso. Eles estão apontando culpados para uma coisa ou outra, tá? Aqui a gente trouxe, então, quadrinhos, charges, não vamos olhar as outras por causa do tempo, tá? Mas vamos lá. Quadrinhos, charges e cartoons. Qual que é a diferença entre isso? Os cartoons, eles são a imagem, eles são o desenho, tá? Então, por exemplo, nessa do Garfield. A parte aqui que tem o John, que tem o Garfield, isso é um cartoon. Agora, um quadrinho é quando o cartoon se associa com linguagem verbal, tá? E aí aparece um quadrinho, que é literalmente um quadrinho, tá? É um quadradinho. Já a tirinha é uma sequência de vários quadrinhos. E a charge, ela aparece bastante na sua prova, e ela é sempre um único quadrinho que traz esse tom crítico, irônico, sarcástico. Beleza? Gente, tudo bem até agora? Queria saber como que tá indo para vocês. Dá para continuar? Beleza. Se tiver alguma dúvida, tá? Alguma coisa, vocês me mandam aqui no chat, levantem a mão, ligam o microfone, a gente conversa. Eu trouxe também aqui alguns banners, pôsteres, isso às vezes cai na sua prova também. Por exemplo, aqui, ó. Isso daqui é um cartaz da Revolução Constitucionalista de São Paulo, né? Da Revolução de 32. Você tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência. MMDC. Né? Vocês lembram da Revolução Constitucionalista? Não sei se vocês passaram por isso ainda, mas é uma coisa que acontece na era Vargas, que São Paulo passa a ter conflitos com o governo federal, né? E aí os paulistas tentam fazer uma revolução para conseguir uma constituição, né? E aí esse é um cartaz que foi vinculado naquela época, convocando pessoas a participarem dessa revolução, né? Perceba que tem a bandeira de São Paulo lá atrás, existe aqui ó, uma insígnia chamada MMDC, que representa alguns jovens que foram mortos pelo... A narrativa é de que eles foram mortos pelo governo central, né? Mas, enfim, nota que o personagem aqui o homem que está desenhado aqui, ele tem uma expressão mais séria, né? Ele aponta para você, é como se ele estivesse olhando para você. É parecido também com esse cartaz bem famoso, né? Que aparece aqui, do exército americano, convocando pessoas para a guerra. E eu trouxe aqui também um outdoor. Um outdoor. Se vocês são aqui da região, né? Vocês já devem ter passado pela Dutra e visto esse outdoor. É um outdoor do Pastelão do Maluf. O que é o Pastelão do Maluf, em Campos do Jordão? É uma pastelaria, né? Um lugar que você vai para comer. Mas olha, que pastelão, o que a gente fala? Por exemplo, aquele homem é um pastelão. O que é um pastelão? Pense em um pastel de vento. Um pastel de vento, ele não tem recheio dentro dele, ele não tem consistência, ele não se sustenta. É só massa, sabe? É uma coisa inflada que não tem nada dentro. Então, ó, perceba que, por um lado, isso é um anúncio publicitário da loja, da pastelaria,
Mas, por outro, tem também aqui um elemento crítico, tá? Porque ele está explorando a ambiguidade da palavra pastelão, que pode significar também que uma pessoa é vazia, é sem conteúdo. E aí você tem um Maluf aqui, que é um político muito tradicional aqui do estado de São Paulo. Então, por um lado, é uma campanha publicitária, por outro lado, é uma crítica. A gente trouxe aqui também algumas pinturas, tá? E aí a gente queria passar aqui com vocês para algumas. Essa daqui é a pintura muito famosa, né, da primeira missa. Nota aqui que nessa pintura você tem os indígenas, eles estão aqui, ó, no chão, eles estão fazendo outras coisas, enquanto acontece aqui, ó, no centro da imagem, uma missa, né? E percebe que o ponto mais alto da imagem é uma cruz. Isso diz algo sobre o autor, ele está querendo valorizar isso daqui, ao colocar no centro da imagem a missa e no ponto mais alto a cruz, ele está colocando isso como um valor, tá? E você percebe que aqui, ó, você tem alguns cavaleiros, né, alguns oficiais de exército, e eles estão ali, só ali. Eles não estão interagindo com os índios, eles não estão oprimindo ninguém. Então, você tem aqui também um tipo de valor. Percebe aqui, ó, espada é símbolo de poder, é símbolo de violência, mas ela está deitada, ninguém pega a espada, tá? Então, você tem os indígenas em volta, e você tem todos esses elementos aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante de passar. Eu acho que a gente pode deixar só essa. Outro tipo de texto não verbal são as placas, são as sinalizações. Elas são puramente não verbais, tá? Essa daqui até tem um elemento verbal nela, mas olha, são textos, né? São só símbolos e são textos. Eles te transmitem um sentido, te transmitem um significado. Avisos, plaquinhas e tal. Outra forma de texto não verbal ou misto são os gráficos, né? Olha aqui. Esse é um gráfico recente da fome no Brasil nos últimos anos, tá? Perceba aqui, ó, que os gráficos, eles sempre têm uma proporcionalidade, eles têm cores, eles têm elementos assim, tá? É sempre uma variável no plano vertical e outra variável no plano horizontal. Aqui no plano horizontal você tem os anos, e aqui você tem a dimensão, né, da insegurança alimentar. Aqui a gente também trouxe um outro gráfico de transição demográfica, né, um conteúdo de geografia. Ele apresenta taxa de natalidade, taxa de mortalidade, e isso daqui é a evolução da população ao longo do tempo. A gente também trouxe para vocês algumas fotografias, vez ou outra elas aparecem na sua prova. Ó, essa é uma teoria, é uma foto bem famosa do Jânio Quadros. Jânio Quadros foi um político brasileiro que governou o Brasil antes da ditadura, e ele é muito famoso por não ter uma posição política muito bem definida, ele não tinha um plano de governo muito claro. E aí, ó, olha a genialidade desse fotógrafo. Ele capturou um momento em que o Jânio Quadros, ele tinha o pé virado para um lado, o outro pé virado para outro, os braços virados para outro ainda, ele olhava para outro lugar. E para onde que esse homem está indo? Você não consegue saber com base nessa foto. Ele pode estar indo para qualquer lugar, tá? É isso que eu acho que isso quis capturar aqui. Outra foto que a gente trouxe é uma foto do Vargas, o Vargas com a campanha do Petróleo é Nosso, né, da nacionalização do petróleo, e valorizando. Olha como o fotógrafo também coloca no centro da imagem a mão manchada de petróleo do Vargas, tá? E olha como mais de 60 anos depois, se não me engano, o Lula, que foi o presidente entre 2010, agora presidente novamente, ele refaz essa mesma foto, né? Existe um processo intertextual aqui, tá? Ele está emulando ele está replicando o que um outro presidente fez. Isso traz à tona os mesmos valores, né? Vamos sair, então, dessa parte de textos verbais e não verbais, e a gente apresentou alguns textos, a gente abordou um pouco de cada um deles, e eu gostaria de dizer agora que quando você está diante de um texto, tem duas atividades principais que você pode fazer diante dele. Você pode fazer primeiro a compreensão e depois a interpretação, né? A compreensão é quando você capta os elementos internos do texto, é quando você olha para aquilo que está nele
E com base nisso, você vai entender o sentido dele, tá? Você vai capturar as informações que estão ali, o que ele está dizendo efetivamente. Mas você também pode fazer a interpretação do texto, que é extrapolar esse texto aí para além dele, associar as informações que estão nele a outras informações que você construiu, ou a que você teve acesso ao longo da sua vida, e a outros tipos de conhecimento, e tentar estabelecer relações entre esses textos, né? Estabelecer relações entre essas informações. Você vai perceber a partir da interpretação qual é o objetivo do autor com aquele texto, como ele faz, quais são as estratégias que ele usa para chegar nesse objetivo, né? E aí eu vou deixar a Nath falar com vocês um pouquinho mais sobre isso. Oi, gente. Agora eu vou falar um pouquinho, então, da parte de interpretação e intelecção. Um fato muito importante que eles usavam bastante essa palavrinha comigo, que é intelecção também é compreensão. Só que um ponto-chave que a minha professora usava quando ela falava sobre compreensão é que compreender é prender no texto, ou seja, não extrapolar tanto as ideias e, tipo, tentar ver o que o texto quer falar. E interpretar é extrapolar, ver o contexto que ele está inserido, ver um pouquinho do que o autor quer dizer para você. Então, agora a gente vai começar um pouquinho a falar de intelecção, que é a mesma coisa que compreensão. E vamos começar na gramática, que é um pouquinho a gente vai entrar agora um pouquinho da etimologia. Que, primeiro, gramática vinha de grama, que significa litera, que litera significa literatura. Então, basicamente, na Grécia, gramática tinha a ideia de literatura. E literatura é o quê? Literatura é a junção de vários textos que um povo faz. Então, eles tinham a ideia de que gramática era a mesma coisa, de que não era uma coisa tão como que a gente conhece hoje, que é normativa, como que fosse uma coisa cheia de padrões. Só que gramática, ela tem algumas subdivisões que definem bastante como que ela é estudada. Primeiro, temos a gramática sincrônica, que quer dizer que ela é descritiva, ou seja, em um tempo, eles veem como que a gramática é formada. Então, eles fazem a descrição de como que essa gramática é formada, basicamente. Como que ela teve como que ela é atualmente, ou seja, tipo, não tem tanto aquela parte de ver como que ela se formou. Basicamente, eles falam como que ela é agora, num tempo como que ela é agora. Já a diacrônica é meio que o oposto disso, que ela é formada, tipo, que é histórica, ou seja, eles pegam o processo de formação dela. Então, eles veem toda essa parte de formação da palavra em si. Então, a gramática, eles analisam toda aquela parte desde antigamente, como que ela era formada, e a gente tem um exemplo aqui no Brasil, que é a palavra, que é você. Você, antigamente, lá no século XIX, era vossa mercê, que depois de um tempo foi virando vós-me-cê, e depois virou você. Então, tem todo esse processo de histórico de formação, como que a gramática ela foi mudando. E tem a gramática que a gente estuda na escola, que é a gramática normativa, que é cheia de regras, que normalmente é muito padronizado, que você é bastante decoreba. Então, tem bastante essa visão de que a gramática é uma coisa só só que o ponto é, a gramática ela é meio que viva. Tem todas essas partes, tipo, ela tem todo aquele processo de formação, vem de uma história e então, a gramática normativa é a padronização, basicamente. Só que a gente normalmente não fala de acordo certinho com a gramática normativa. Tem variações de cada lugar. Vamos supor, aqui em São Paulo, a gente fala mandioca. Só que no Rio, eles falam aipim.
Então, tem todo aquele lance de variações linguísticas. Então, é como que a linguagem, ela não é sempre padronizada em todos os lugares. A população fala de outro jeito. Então, acaba desencadeando o preconceito linguístico de pessoas que acham que se a gramática ela não é falada do jeito correto, do jeito da norma padrão, eles acham que ela não é certa. Então, pessoas que não falam de acordo com a norma padrão estão erradas. Só que isso não existe. Então, é um problema sério que acaba desencadeando. Então, falando um pouquinho de etimologia, a gente agora vai para a parte de entender mais sobre compreensão. Compreensão. Temos a parte da gramática, então a gente tem que compreender o que as palavras estão falando. O significado das palavras, que já entra na parte de dicionário. O dicionário, basicamente, é aquele livro lá que quando você não conhece uma palavra, você vai atrás dele, ele fala o que essa palavra está significando no contexto geral. Tipo, igual ele falou da cadeira, um lugar de se sentar. Todo mundo sabe que cadeira é um lugar de sentar. Só que pode ter outros sentidos para cadeira. Mas o dicionário normalmente tem aquela definição, aquela que você acredita mais certinho. Então, compreender vem bastante disso, de entender como que é a gramática, como que tá, o que são essas palavras, o significado dessas palavras, e entra também a etimologia. A etimologia, basicamente, é o estudo da palavra, como que a palavra se formou ao longo do tempo. Então, entra bastante, o prefixo in. Normalmente, ele dá o significado de negação. Então, ou a, antes de alguma palavra. Então, normalmente, etimologia é bom para você compreender o texto certinho. Você tem a ideia de... Meu Deus. A ideia de, da onde que essa palavra veio. Se ela tem uma origem latina, se ela tem uma origem da Grécia. Então, é importante entender que, a etimologia vem disso, vem dessa parte de ter uma base mais certa. Daí entra também de interpretação. Na interpretação, normalmente, a gente vê o contexto histórico, a gente pode extrapolar um pouquinho, a gente vê o texto, as coisas, só que a gente pode extrapolar um pouquinho. Você pode conhecer o contexto histórico que estava inserido. Se ele estava inserido numa ditadura militar, vai saber que não tinha tanta abertura para expressão. Movimento literário, se ela estava no modernismo, não tinha tanta estava aquele quebramento de métricas. Mas também conhecer um pouquinho da bibliografia do autor. O que o autor está querendo falar? Qual que é a história dele? Então, normalmente, interpretação tem bastante essa parte, você pode conhecer um pouquinho de contextos fora do que está escrito no texto. E também tem intertextualidade, que é aquela relação que normalmente pode ter entre os textos. Mas, além disso, na interpretação de texto, a gente tem alguns pilares. E esses pilares, normalmente, são 3. Temos a tipologia e o gênero, que fala basicamente que tem um painel central, narração. Só que na narração tem outros subtópicos de narração. Que, igual ele falou, temos os contos, as novelas, os romances. Então, é isso. Tem um tipo central, e dentro desse tipo tem vários gênerozinhos. Mas também tem a proposta. O que o autor quer passar para você? O que ele quer dizer? O que ele quer fazer com que você entenda? E também tem estratégia, que usa bastante o ponto de como que ele faz essa informação chegar para você. Então, basicamente, estratégia, uma das estratégias que ele pode usar é a ambiguidade. A ambiguidade é o ponto de... é a ideia de usar uma palavra com sentidos diferentes. Então, esse é um dos pilares da interpretação, que é importante você conhecer um pouquinho para você poder fazer uma interpretação mais certeira. E é isso. Gente, seguinte, a gente planejou para falar um pouquinho sobre... Eu estou apresentando ainda? Eu estou apresentando ainda. A gente tinha planejado para falar um pouquinho ainda de questões e estratégias para resolver questões, mas o nosso tempo está acabando, tá? Então, a gente vai deixar isso para a próxima aula. Então, recadinhos finais, assim. A gente tem a nossa lista, ela vai ser postada logo depois da aula.
É legal que vocês façam, tá? E conversem com a gente, se vocês tiverem alguma dúvida. Ela não tem um gabarito comentado, mas vocês podem mandar mensagem pra gente. É uma coisa que fez falta no ano passado, esse contato dos alunos com os professores, tá? E a gente queria ter mais esse contato. Então, manda mensagem mesmo, ficou com dúvida? Manda mensagem. A gente consegue conhecer um pouquinho mais de vocês a partir disso, tá? Mais uma coisa, última coisinha. A gente vai disponibilizar, no fim do dia das aulas hoje, um formulário. Nesse formulário vai ter tanto a avaliação dessa aula de hoje, tá? E um questionário sobre se vocês acham relevante ou não ter o material extra que a gente falou, aquele roteiro de estudos, e as aulas extras. E quais seria o conteúdo para essas aulas, tá? Então, depois do dia, a gente disponibiliza esse formulário para vocês não responderem no meio das aulas dos outros professores. Mas então é isso. 9h50, acabou nosso tempo. Tchau, gente. Obrigada pela aula, viu? Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, gente. Obrigado pela atenção, tá? Boas